Então, recapitulando aí, né, do vídeo passado, a gente parou aqui na definição, né? Quais vão ser os nossos objetivos, né, com essa definição aqui? Nosso objetivo vai ser, olha, e se agora eu tiver aqui um campo de vetores? E se eu tiver uma função definida na R3? Como é que eu faço uma integral em cima da superfície, né? Esse vai ser o nosso objetivo. A gente vai ter um campo de vetores, a gente vai ter, né, uma função, e aí a gente vai se perguntar como que eu faço para integrar essas coisas presas na superfície, certo? Então você tem que lembrar que sempre isso aqui tem uma dimensão a menos, né, do que o espaço que a gente está olhando. Então dá para fazer também as superfícies, essa definição, para mais dimensões, né? Deixa eu só anotar aqui essa observação. Observação, né? Podemos ter dimensões maiores. Mas a gente não vai mexer com isso, tá? Podemos ter dimensões maiores, né? Daí chamamos de hipersuperfícies. Hipersuperfícies, né? A imagem de funções assim, ó. Espera aí, a letra aqui tá horrível. De funções x que vai do Rn para o Rn mais 1, certo? Então eu pego lá um ponto x vetor aqui e levo num x desse xzinho, que vai parar agora num troço que tenha dentro, né? Olhando de fora ele tem n mais uma dimensões, mas a imagem lá ainda tem n dimensões, certo? Essa função aqui, como ela é contínua diferenciável, ela não agrega dimensões, né, na imagem. Ela preserva a dimensão que está lá no domínio. Ou diminui, né? Mas assim, para o nosso caso, a gente vai estudar apenas o caso das superfícies. Belezura? Então assim, nosso objetivo, eu vou anotar aqui, né? Nosso objetivo é estudar a integral de funções, né, ou campo de vetores, campos vetoriais definidos nestas superfícies, certo? Esse é o nosso grande objetivo aqui nessa última parte de cálculo 3. Sim, meus jovens, nós estamos na última parte de cálculo 3. Né? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estudar estas superfícies parametrizadas, a gente vai estudar um pouquinho algumas propriedades delas, aí a gente vai fazer a integral de funções, né, funções definidas no R3, e a gente restringe essas funções na superfície, e depois a gente vai integrar campos vetoriais ao longo da superfície e campos vetoriais que atravessam a superfície. Na verdade não vai ser ao longo não, a gente vai fazer a integral dos campos atravessando a superfície, certo? Mas tudo bem, antes da gente, né, fazer as integrais, vamos estudar exemplos, né, dessas coisas, exemplos de superfícies, exemplos de parametrizações. Então, exemplos de Eita, que a letra tá horrível. Tá maravilhosamente ridícula. Então, vamos fazer um exemplo bem tranquilão. Primeiro assim, ó. Cilindro. Vamos fazer um cilindro, né? Então, eu vou pegar um pedaço de plano. E aí, esse pedaço de plano, eu vou entortar num cilindro. Certo? Então vou botar assim, ó. Considere D contido em R2
tá ok, né? D vai ser o conjuntinho dos pontos U e V. Meu U tá igualzinho ao meu V. Ô Jesus, e o braço aqui tá difícil para escrever hoje. Jovens, Ave Maria. U e V tais que vou fazer o U como sendo o raio e o V como sendo o ângulo, tá bom? O meu raio, eu preciso de um raio, gente, eu preciso de uma altura. Eu acho que eu preciso de uma altura. Eu vou precisar do meu U indo de 0 até H e o V indo de 0 até 2π, certo? Então, eu vou fazer uma coisa assim, ó. Eu vou pegar uma função que vai pegar um pontinho aí nesse lugar e vai jogar no R3 e ela vai fazer essa mágica aqui, ó. O V, vou botar o X de UV, vai ser assim, na primeira coordenada vai ser cosseno de V, a segunda coordenada vai ser seno de V e a terceira coordenada vai ser U, certo? Então basicamente o que eu estou fazendo, ó? Eu estou pegando aqui nesse meu domínio UV, o meu V foi até 2π e aqui eu estou fazendo esse aqui até H. Esse aqui é meu domínio D. Aí eu estou pegando este plano e estou fazendo o seguinte, ó. Esse aqui eu estou enrolando ele assim e estou virando ele um pouquinho. Então, por exemplo, ó, se eu pegar o plano, vamos olhar aqui nos pontinhos, né? Aí eu tenho aqui meu Z, meu X, meu Y. Ó, eu vou fazer só uma vez para a gente ver como é que funciona a bagunça aqui. Ó. Vamos pegar um troço constante para a gente ver onde é que ele vai parar. Então eu vou pegar aqui o U constante. Se eu pegar um U constante aqui, aí eu vou ter esse desenho aqui assim, ó, né? E meu V vai ir de 0 até 2π. Só que se meu V vai de 0 até 2π e meu 0 está constante, eu ia ter, ó, o U, a coordenada Z, a única que depende de U. Então eu ia estar aqui no meu U0, de altura U0 aqui. E aí, se o meu V varia de 0 até 2π, eu vou ter um círculo, né, de altura U0. Era para ser um círculo, né, gente? Mas aqui a gente não consegue desenhar perfeitamente, né? Mas assim, eu acho que você vai entender. Ah, meu Deus. Então aqui eu tenho a imagem dessa curva aqui, ó, né? E agora vamos fazer o outro constante, né? Se eu fizer o V constante aqui, ó, se eu fizer aqui um V0 e caminhar assim com esse H, na hora que eu fizer o meu V0 constante, eu vou fixar o meu X e meu Y. O meu X vai no cosseno de V0, o meu Y vai no seno de V0. Né? Então, basicamente, o que esse V0 representaria? Né? Representaria um ângulo assim. Ó. Aí eu vou fazer o meu U variar de 0 até H, e aí ele vai de 0 até H. Então, eu vou fazer um troço assim. Ó. Até a altura H. Né? E aqui eu teria assim, vou marcar aqui, né? No Y eu teria seno de V0 e no X eu teria cosseno de V0. Tá vendo que se eu repetir isso para vários e vários locais diferentes, né? Meu cilindro aqui ficou esquisito, né, jovem? Eu ia ter um cilindro assim, ó. Mais ou menos, o desenho não tá, olha, jovem, meu braço tá dolorido, entendeu? Então não tô, a culpa é do controle, tá? Só perdi por causa do controle. Tá feio, né, jovem? Mas a ideia era essa, a gente pega essa folha aqui, esse pedaço de folha, e aí, se a gente chama o V de ângulo, a gente, né, enrola ele assim. E aí vira ele, né, para cima, na direção do eixo Z.
Então isso daqui, todos os pontos que estão aqui estão dentro da superfície, né, que a gente acabou de definir neste exemplo. Certo? Fez algum sentido isso aí para você, jovem? Não? Sim? Talvez? Então assim que a gente faz, né, a superfície. A gente pega algum ponto do plano e leva para lá, né? Outro exemplo que a gente tem de superfície que é a maravilha, né? Eu devia ter começado por esse, mas tudo bem, a gente faz aqueles exemplos muito doidos. Um exemplo de superfície clássico que você já está acostumadíssimo é o gráfico de uma função de duas variáveis. Olha aí que maravilha, né? Então vou botar assim, ó. Seja f, f aqui eu vou pegar, né, do R2 em R, uma função aí, certo? Então o gráfico de f de x, y é uma superfície em R3, né? Por quê? Você vai pegar lá o gráfico, eu vou botar agora assim, vou chamar desses nomes ainda, tá? De x, y. Você vai pegar, né, um pontinho lá, aí você vai aplicar agora uma parametrização muito doida. E aí você vai parar naquele gráfico da função lá. Faz de conta que é uma coisa assim. A gente chamava de f de xy, né? Mas agora a gente não vai chamar mais de f de xy. Por quê? Porque aqui não é a f, aqui é o gráfico da f, né? Então como é que você ia associar um ponto da superfície? Você ia lá, lembra? Você escolhia assim, né? Um y0, aí você escolhia um x0, aí isso aqui dava o seu pontinho bem aqui. E aí você olhava e levantava esse ponto lá com a f, não era? Tu lembra disso aí, rapaz? Olha que maravilha, né? x0 aqui, aí você tinha um y0 aqui. Eu vou fazer assim para economizar um pouco a vida. Aí você vinha aqui, você tinha um pontinho, e aí você subia esse ponto até aqui, né? E esse carinha aqui, quando você olhava no eixo Z, ele que era a altura, era o f de xy, né? Se eu olhar para cá assim, isso aqui seria o f de x0, y0. Qual é a diferença agora? Agora a gente vai chamar isso aqui de x de xy. Eu não gosto de fazer com x de xy, né? Porque fica esquisito, né, cara? Mas tudo bem. Aí você pode fazer assim, ó. Vou dizer que a parametrização, ó. Então, a parametrização do gráfico, tá bom? Não é só da função f de xy. Você vai dizer assim, ó, eu vou pegar uma x que vai do plano lá dentro do R3, aí eu vou pegar um pontinho xy e vou levar no x desse xy, que vai ser o quê? O x é o próprio x, o y é o próprio y e o z é f de xy, né? Então aqui, ó, você tem a ideia do gráfico da função como sendo uma superfície, certo? Então eu posso fazer aqui um exemplo do exemplo, né? Exemplo 2.1 aqui, ó, paraboloide. Posso pensar assim: se f de xy, né, é x ao quadrado mais y ao quadrado, então a superfície parametrizada, né? Superfície parametrizada por
x, que eu vou chamar com as letras certas mesmo, tá? UV, que eu não gosto de ficar botando XY com XY, vai ficar uma baderna só. UV, F de UV, ai meu Deus. Ia ser só UV e U ao quadrado mais V ao quadrado é o gráfico de F de XY. Coincide, né? Mas assim, a gente vai dizer que é a mesma coisa. Certo? Então, o que você faz, né, com esta aqui? Você pega lá o plano inteiro agora. Vou botar assim, UV. Aí, qualquer ponto que tenha lá, você vai levar nessa sua X. Né? E aí, a imagem dessa sua X vai ser o que, jovem? Aí você pode pensar, tá, se eu fixar aqui, né, o U, para onde que vai essa linha? Né? Essa linha aqui vai na linha, né, U0, V aqui, o V ele tava variando todo, e aí U0 mais V, né? Então vai numa parábola, certo? Então eu vou na minha coordenada x, né? Eu vou ficar no mesmo U0. E aí isso vai numa parábola entre aqui V, que está aqui, e V quadrado, né? Então ia ficar... Como é que eu ia fazer isso aqui, gente? Eu queria fazer a parábola assim, aqui, assim. Ah, mas eu estou cortando pelos eixos esquisitos, né, jovem? Porque eu queria fazer o desenho... É porque assim, vai ficar uma parábola assim, eu não queria fazer assim, não. Eu queria fazer o desenho, é porque a gente já tem uma ideia mais ou menos de como é que seria o desenho, né? A gente já tem a ideia de que o desenho ia ser uma bagunça assim, né? Pera aí, deixa eu arrumar aqui. Mas pensa aí, bota no GeoGebra, né, cara? No GeoGebra fica mais bonitão. A gente tem a ideia de que seria uma bagunça assim, né? Aí quando eu faço o meu U0 constante, eu vou ter esse cara aqui. E meu eixo, o Z, ele vai a partir do 0, vai fazer uma parábola, né? Nos YZ. Então tem uma parábola aqui assim. Não, tem uma parábola assim. Meu desenho não vai ficar bom não, jovem. Olha. Aqui tem uma parábola aqui assim, quando você cortasse, tem uma parábola assim. A minha ideia não foi tão boa, porque eu pensei que ia dar para visualizar bonitinho se a gente fizesse isso aqui também assim, ó. Aí se eu fizer isso aqui, meu Y ia ter um V0 lá. E aí a gente ia ter uma parábola no UZ. Desculpa, né? No XZ. A partir desse ponto V0 aqui, né? Aí, não vai ficar bom para fazer isso aqui assim, não. Vai ficar mais confuso, né, jovem? Mas tudo bem, é como se você cortasse assim, e aí ele faz parábolas, né? Todos os cortes aí possíveis, certo? Então esse daqui seria o gráfico, né, dessa X de UV, que é o que a gente chama de superfície, né? S. Aqui a cor, eu estava usando esse azul mais claro. Então assim, né? Qualquer coisa vai ser uma superfície, né? Que propriedades esses troços têm que ter para que a gente faça, né, contas boas aí com essas superfícies, né? E aí a gente vai começar a estudar um pouquinho delas daqui a pouco, tá bom? Eu vou fazer um outro vídeo, aí eu vou botar um monte de exemplo. Cara, eu vou ensinar vocês a fazer isso no GeoGebra. E aí vocês podem botar um monte de equação, né, cara? Fica aí se divertindo, que a coisa mais divertida que tem é ficar inventando superfície. Belezura? Aí eu vou fazer um vídeo só com exemplos no GeoGebra, aí ele desenha mais bonitinho. Então tá bom, jovens. Até o próximo vídeo.